Em A Avó, uma jovem modelo no auge da beleza é obrigada a deixar a carreira de lado, pelo menos momentaneamente, para cuidar da avó doente em outro país. No início tudo parecia ir bem entre as duas, mas ao longo dos dias coisas estranhas começam a acontecer e um pesadelo na vida da jovem se inicia. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Recentemente eu tava navegando pelo Prime Video, procurando algum filme de terror ou suspense que eu não conhecesse para assistir e acabei me deparando com um filme chamado La Abuela, ou A Avó, do mesmo diretor de REC, o Paco Plaza. Então eu resolvi assistir pensando que o filme pudesse me surpreender, assim como o REC, mas eu tava muito enganado. O filme até tem uma história interessante, ele começa com uma senhora morta numa sala e uma outra senhora mais ou menos da mesma idade, muito parecida com ela também, contemplando uma moça jovem nua numa bizarrice sem fim. E esse começo de filme é muito interessante, né? Porque como assim tem uma senhora morta ali na sala e a outra parece que não tá nem aí? E essas duas senhoras parecem ser amigas de longa data, porque senão uma não teria acesso à casa da outra. O que soa muito estranho e com alguns outros elementos que são colocados ainda nesse início, como um cabelo e uma fotografia de uma moça jovem. Com menos de 5 minutos de filme a gente já começa a ter uma ideia de aonde o filme quer nos levar e um possível desfecho para aquela história. E tudo isso na primeira cena do filme. O filme então corta para Susana, que é uma jovem que está fazendo um teste para um trabalho importante como modelo. Na verdade é quase certo que ela vai conseguir e o filme faz questão de enfatizar o quanto ela é bonita e está quase atingindo o auge da beleza dela aos 25 anos. Porque em poucos dias ela vai fazer aniversário e essa informação é bem importante mais pra frente na história. Só que a avó da Susana sofreu um derrame e como ela é a única pessoa da família, ela acaba tendo que ir cuidar dela em Madrid. A Avó tinha tudo para ser um filme memorável, porque ele tem uma história interessante que mistura vários elementos de outros filmes de terror, que mistura elementos de casa assombrada, rituais e coisas do passado que me intrigaram principalmente no início do filme. Porque a cada nova cena do filme, o que era apenas uma suposição do que poderia ser o final do filme, acabou se tornando uma certeza. E a partir daí o filme acabou se tornando uma sopa de clichês previsíveis que até agora eu não consegui digerir. O diretor do filme, o Paco Plaza, fez questão de expor a real intenção da trama sem esconder nada, muito diferente do que ele fez em REC. Que começa despretensioso, muda totalmente para uma situação tensa e agoniante e termina com um final corajoso e impactante. Mas em A Avó não, tudo é muito exposto, sem o cuidado de esconder informações importantes, para que quando o plot fosse revelado a gente se surpreendesse e conseguisse ligar os pontos com o que foi colocado sutilmente ao longo da narrativa para que tudo fizesse sentido. O filme até tenta trazer reflexões importantes sobre a velhice e a juventude, traçando um paralelo mostrando que quando uma pessoa é jovem ela pode fazer o que quiser, conquistar o mundo, chegar a patamares inimagináveis e conquistar o que ela quiser, já que ela é sempre o centro das atenções. Enquanto o idoso sente o gosto amargo de levar uma vida onde ele precisa de cuidados o tempo todo, tá sempre acompanhado de doenças que vão perseguir ele até os últimos dias de vida, e como a Pilar, que é a avó da Susana, não aceita isso. E pensa numa velhinha macabra, ao longo do filme inteiro ela não diz uma palavra, mas consegue assustar a gente só pelos olhares. Ela faz algumas aparições verdadeiramente assustadoras que essas partes me deram medo. Só que o filme repete várias vezes o mesmo padrão, que fica cansativo e algumas cenas só servem para dar mais spoilers do plot twist do filme. Que na verdade nem chega a ser um plot twist, porque todo mundo já descobre logo no início do filme. Mas nem tudo é ruim no filme A Avó. A fotografia, por exemplo, passa o tom certo pro filme, que a maior parte se passa dentro da casa da Pilar, que é a avó da Susana, que traz o sentimento de melancolia de uma casa grande e vazia, sempre com quadros de mulheres jovens, dando a entender que muitas delas já passaram por ali, que tá ligeiramente ligada com o plot twist
twist do filme. E tem algumas cenas aterrorizantes que geralmente acontecem à noite e eu confesso que algumas delas me pegaram de surpresa porque elas dão medo. E a maioria dessas cenas não tem jump scares, o que é um ponto positivo pro filme. Outra coisa que me incomodou um pouco é a personagem da Susana, que é tão ingênua que chega a ser burra. Ela começa a perceber que tem alguma coisa errada com a casa e com a avó dela. Depois de algum tempo, ela tem provas suficientes de que o que ela desconfia é real, mas ela continua lá. Como se nada tivesse acontecido e ainda se aproxima da velha sem temer que nada de ruim aconteça com ela. E agora eu vou dar spoilers sobre o final do filme, então se você não quiser saber, apesar de que com 5 minutos você já descobre, eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e aproveita para se inscrever no canal e deixar um like. O plot twist do filme, que já fica subentendido desde o início do filme, é que a Pilar, que é a avó da Susana, é uma bruxa e tem o poder de trocar de consciência com alguém, tomando o controle sobre o corpo da pessoa, assim como a amiga dela fez no início do filme. Aparentemente tem que ser com alguém da família, porque a outra jovem também era neta da outra velha, e a Pilar esperou até a virada do aniversário de 25 anos da Susana, que é onde ela atingiria o ápice da beleza e da juventude. E as duas então conseguem concluir o plano delas e a gente percebe que elas já vêm fazendo isso há muitos séculos. E a pintura do quadro que tinha a imagem de uma outra mulher muda automaticamente quando ela consegue tomar o controle do corpo da Susana. E quando elas ficarem velhas de novo, elas repetem esse ciclo se tornando imortais. E a Susana, coitada, fica com a consciência presa no corpo fudido da avó dela lá e fim de filme. Tudo porque ela não foi embora a tempo. A avó é um grande potencial desperdiçado, tem uma boa ideia, boas cenas de terror e uma bela fotografia, mas infelizmente o desenvolvimento da história é fraco e erra em vários pontos, o que fez desse filme só mais um dentre os milhares de filmes de terror que existe por aí. Parando pra pensar, filmes de terror com véia macabra é mais assustador do que com crianças macabras. Essa velha me assustou, cara.